Utilizando a Ora Pro Nobis, por muitas vezes, o ideal é não utilizar a folha completa da planta. Porque, por exemplo, lá na culinária, a gente vai ver que quando for fazer algum doce, por alguma razão inexplicável, todos os doces acabam com o mesmo gosto, que eu acho muito parecido com abacate. Então, o bom é não utilizar a folha completa. Para fazer panqueca, utilizando a folha completa, triturada, batida no liquidificador, vai dar aquela cor linda, verde, mas a panqueca fica um pouco quebradiça. Não tão fácil de manipular. Quebradiça assim de quanto a rasgar, ela fica mais frágil, digamos assim. Eu não gosto. E quanto à cosmética, pro sabonete, a gente vai ver lá na cosmética, tem o problema de ficar algum resíduo da folha e você vai lavar o cabelo, por exemplo, e vai estar lá um pedacinho da Ora Pro Nobis que não bateu direito, não triturou, ou então o pintaiada, que tá bem louca. Ou então o problema de redução da matéria orgânica no sabonete, porque vai diminuir a vida útil. Para esses casos, o que a gente faz é utilizar a mucilagem da Ora Pro Nobis. Não vai ter 100% tudo que oferece na planta completa, na folha completa, mas o principal ela vai ter para você utilizar tranquilamente. Lembrando, ou se não sabe, mucilagem é aquela baba que tem na folha. E todos os cactos apresentam alguma mucilagem. E a Ora Pro Nobis, sendo um cactus, tem a sua mucilagem, que é responsável por ela ter 85% de água. É a composição da folha da Ora Pro Nobis. A regra de ouro, a regra industrial da Ora Pro Nobis, porque sim, tem pesquisas industriais da planta, para tirar o extrato da mucilagem, vai ser utilizado 2,5 litros de água para 1 quilo de folha de Ora Pro Nobis. Isso industrial. Para fazer em casa é demais. Não tem como. Porque, para vocês terem uma ideia, nessa tigela tem 250 gramas. E aqui, 1 litro d'água. Não tem como. Então, para fazer alguma coisa caseira, a gente vai ter que reduzir bastante isso. Então, a gente vai ter que trabalhar com 250 gramas de Ora Pro Nobis para 1 litro de água. E olhe lá, dependendo do caso, você vai ter que reduzir. Como que você vai ter uma ideia do quanto de Ora Pro Nobis você vai estar utilizando para fazer essa taxa? Por acaso, temos uma balança aqui. Já é meio que conhecido quanto dá um peso por folha de Ora Pro Nobis. Mas, para não ter dúvidas no coração, temos aqui 10 folhas de Ora Pro Nobis e uma balança. E está aí 18 gramas. O peso médio de 10 folhas de Ora Pro Nobis, 18 gramas. Se você não tem balança em casa, você sabe que 10 folhas é 18 gramas. Ou seja, vai muita folha para você fazer 1 litro d'água. E aí você vai fazendo conforme a tua necessidade.
Você diminui a água, diminui as folhas. Não é algo estrito. Você pode aumentar a quantidade de folhas, pode aumentar a quantidade de água, mas é óbvio que vai aumentando a quantidade de água, vai haver uma diluição. Então, quanto mais concentrado possível, melhor. Essa folha é de tamanho médio, 11 centímetros, mais ou menos. Tem folhas bem maiores que isso. Eu tinha uma aqui, ó, uma enorme, para ter uma ideia da diferença de tamanho. Então, tem folhas maiores, tem folhas menores, mas uma folha de tamanho médio, 11 centímetros, 10 folhas, 18 gramas. Isso pode sair daqui. Como eu já disse, temos aqui 1 litro d'água, um recipiente maior, porque a gente vai ter que inserir toda hora Pronobis aqui. E lembrem-se, quando forem manipular a hora Pronobis, evitem utilizar artigos de metal, porque pode promover uma oxidação muito mais rápido. Então, para você manter por mais tempo os produtos, tente utilizar plástico, vidro, madeira, ok? Óbvio que para algumas coisas não vai ter como, né? Eu não vou cortar com uma faquinha de plástico. Agora a gente vai triturar as folhas. As folhas higienizadas, obviamente. Não estou utilizando uma tábua, mas obviamente vocês vão utilizar porque vocês gostam do fio da faca. Podem cortar bem, quanto quiserem. Quando eu não quero chamar a atenção, eu coloco essa minha camisetinha do Coxa, o glorioso do Alto da Glória. Dá uma misturada só para soltar um pouquinho já, dar um início em soltar a mucilagem. Se você tiver um socador de feijão, melhor ainda. Se for fazendo uma jarra, como estamos fazendo aqui, pode meter o socador de feijão e socar com vontade. Não tenho.
Fica aqui a mistura por cerca de meia hora. Eu acho que é o ideal. Porque a partir de 10 minutos, se você tiver com pressa, já pode utilizar. Mas eu prefiro deixar um pouquinho mais. Se quiser, de vez em quando, você dá uma mexida. Quanto mais você mexer, mais a mucilagem vai agir. E vamos aguardar um tempinho. Como nesse dia eu tinha alguns afazeres, a mucilagem ficou 8 horas sendo extraída. Em torno disso. Mas não precisa deixar tudo isso. Então, já separa os recipientes. Lembrem-se sempre, tentem não utilizar utensílios de metal. Porque o metal, ele auxilia a oxidar com mais facilidade. E pelo excesso de vitamina C que tem a ora pro nobis, então é muito fácil dela se oxidar. E com isso, se torna não tóxica, mas digamos indigesta. Né? Então separamos ali recipiente de plástico, colher de madeira, a peneira de plástico também. E após uma agitação, vamos peneirar. Uma outra forma de extrair essa mucilagem seria colocar isso num tecido, obviamente bem limpo, higienizado, e fazer uma prensagem. Enrolar tudo e torcer. Faz uma prensagem. E aí você consegue um sumo muito melhor, inclusive, né? Mas para nós, simples mortais, desculpa, que vai utilizar no dia a dia, esse sistema já dá conta tranquilamente. Ok? Com isso daí, com essa porção que nós fizemos, deu 1 litro de mucilagem. Nós utilizamos 1 litro de água, deu 1 litro de mucilagem. E esse especificamente, nós vamos utilizar no sabonete de ora pro nobis, que tá aqui. Ah, que belezurinha. Vocês vão ver a receita sendo publicada logo logo. E no bolo de chocolate com ora pro nobis, que também vou publicar a receita, ou a fazer, logo logo. A cor. Tem 2 formas também de você obter ali a sua mucilagem. Você pode cortar a folha e deixar de molho, mesma coisa, sem mexer, sem macetar, e aí você vai ter uma mucilagem muito mais transparente. Não tão verde, sem muita cor. Mas o ideal, soca. Corta bem fininho, como você cortaria uma couve, deixa de molho, mexe bastante, e quanto mais você mexer, mais ela vai soltar. Se tiver com o que, dá uma socada, com um socador de feijão, pode ser. E aí você coa. Se quiser utilizar o modo de prensagem, pode utilizar, sem problemas. Mas, dessa forma, na peneira de plástico, para nós, réis mortais, que vai utilizar na cozinha, no dia a dia, tá? Show de bola. Ok? E detalhe, não deixem muito tempo essa mucilagem. Façam e utilizem. Não deixe mais que um dia na geladeira, que você vai ver que ela vai começar a tomar uma cor muito mais amarronzada, sinal que está começando a oxidar. Certo? E como é muito fácil de fazer e rende, então utiliza no que precisar e põe fora o resto. Quanto ao restante que sobra, porque vai restar toda a folha picada, né?
você pode utilizar no que você quiser. Essa folha picadinha que sobrou, você pode colocar num suco verde, você pode colocar, né, na comida, pode colocar no arroz, no feijão, numa boa. Então nada se perde. Ok? E é isso. Já aprendeu a extrair a mucilagem da Ora Pronobis. Agora é só usar, certo?